Queridos, muito boa noite. Boa noite a você que está aqui no templo, a você que está nos acompanhando de casa, pela internet, que o Senhor esteja abençoando você e que de fato o Senhor possa nos alimentar com a sua palavra nessa noite. Antes de nós passarmos para esse momento de fato, gostaria de dar uma palavra para a igreja e na verdade é uma exortação que nós fazemos pastoral com muito amor. Quando nós olhamos para a Escritura e vemos como Deus descreve o culto público, muitas vezes, especialmente no Antigo Testamento, ele descreve esse momento como uma reunião solene, um ajuntamento solene. E quando Deus chama isso de reunião, nós trazemos isso para o nosso dia a dia, porque nós participamos de reuniões constantemente, não é verdade? Especialmente agora, na pandemia, reuniões em home office. E quando nós participamos de reuniões, há certos comportamentos e há certos procedimentos que precisam ser seguidos. Por exemplo, nós não podemos abandonar a reunião no meio dela, a menos que seja algo extremamente necessário. E esse mesmo tipo de decoro nós precisamos ter na casa do Senhor. Mas por que eu estou dizendo isso, queridos? A menos que seja uma emergência, de fato, não se ausente dessa reunião aqui. Não saia, não vá tomar sua água agora, faça isso antes. Não vá no banheiro, a menos que seja de fato uma emergência. O Senhor está ministrando ao nosso coração desde o momento em que nós iniciamos esse período. Então não faça isso com você mesmo. Permaneça no seu lugar, permaneça participando do culto. Não vai fazer mal nenhum se você se manter um pouquinho mais aqui na igreja, sem aquele copinho d'água, sem você ir no banheiro. Você não vai sofrer nenhum tipo de dano por causa disso. E além do mais, você vai conseguir manter o seu foco e conseguir, então, não tirar o foco do irmão que está do seu lado. Portanto, permaneça, participe do culto, evite levantar, evite sair do templo no momento em que nós estamos, de fato, cultuando ao Senhor de maneira pública. Mas isso é uma palavra que nós trazemos pastoralmente com muito amor para a igreja. Queridos, o texto que nós vamos meditar nessa noite se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Apenas 3 versículos para a nossa meditação nesta noite. E assim diz a palavra do Senhor. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aplica em nós, ó Deus, esta palavra nesta noite. Transforma, Senhor Deus, o nosso coração a partir, ó Deus, da iluminação do Teu Espírito Santo, através, ó Deus, da Sua palavra que será, ó Deus, exposta nessa noite. Que seja uma palavra, ó Deus, fiel à Tua Escritura. Que seja uma palavra de alento aos nossos corações, de fortalecimento da nossa fé, para que nós possamos prosseguir, ó Deus, a nossa caminhada até o nosso encontro com o Senhor, ó Deus, de maneira santa, fiel e de maneira agradável também a nós, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, eu creio fielmente que todos nós estamos aqui nessa noite procurando por algo. Eu creio que você não saiu da sua casa nessa noite para apenas passar o seu tempo aqui na igreja, a menos que tudo isso que nós estamos fazendo aqui para você seja porque não há nada melhor para ser feito. Eu acredito que não é assim. Eu acredito que cada um de nós que estamos aqui nessa noite, estamos procurando alguma coisa. E pensando nessa perspectiva, nós entendemos que a palavra do Senhor é aquela semente que está sendo lançada. A palavra do Senhor é aquela semente que está sendo semeada e ela encontra alguns solos para então cair. E eu espero muito que o Senhor nessa noite encontre em você solo fértil, para que essa semente
para que aquilo que você veio procurar nessa noite esteja indo de encontro, esteja indo ao encontro do seu coração. E muitos, eu creio nisso, muitos de nós estamos aqui nessa noite procurando certo alívio, certo fortalecimento que vem da presença de Deus. E portanto, nessa noite, eu quero dizer a todos nós que estamos aqui, a você que está nos acompanhando de casa, essa palavra é para todos nós. Esse convite que Jesus faz é para todos nós. Esse vinde é para mim e é para você. Não são para ouvintes, foi sim para ouvintes que estiveram lá no período de Jesus Cristo. Mas esse texto não se limita àquele tempo, mas ele chega até nós. E essa mesma palavra que Jesus proferiu a esses crentes, a essas pessoas naquele momento, serve para cada um de nós nessa noite. Por isso, eu peço muito ao Senhor que esteja de fato fortalecendo o seu coração nessa noite, através desses 3 versículos, que você encontre de fato aquilo que você veio procurar nessa noite. Entrando lá já nesse texto, queridos, o Jesus, ele vem na sua trajetória, ele no capítulo 10, entrando no capítulo 11, nós percebemos que Jesus, ele já comissionou os seus apóstolos. Os seus 12 apóstolos já estão chamados e já estão andando com ele. E Jesus acaba de dar algumas tarefas a eles, que no caso são tarefas que eles devem seguir, realizar, percorrendo aldeias, pregando o evangelho. E Jesus, ele dá algumas orientações, ele alerta para os perigos, mas ele também faz com que esses discípulos tenham esperança, porque é uma obra que já está garantida a vitória dela. Jesus, então, ao perceber ou ao enviar esses discípulos, vai seguindo atrás deles, fazendo milagres. E Jesus chega nesse ponto, e alguns versículos antes, no versículo 25 até o versículo 27, Jesus está dizendo que esse evangelho que está sendo pregado, esses milagres que estão sendo realizados, eles não estão alcançando, ou o evangelho, ele não veio para alcançar o coração daqueles que não acham que precisam de nada. O evangelho, segundo Jesus Cristo está pregando e realizando milagres, segundo ele mesmo diz, nos versículos 25 a 27, é para aqueles que são humildes, e não necessariamente humildes do ponto de vista financeiro e econômico, mas humildes do ponto de vista como se fosse uma criança que está sempre necessitada de cuidados de outros. Essa é a palavra de Jesus. É para essas pessoas que o evangelho está sendo dirigida, para pessoas que entendem que necessitam de um cuidado superior, de um cuidado que ele mesmo não está sendo capaz de se dar. E é por isso que o Senhor vai dizer, o evangelho não é para aqueles cultos, letrados, aqueles que acham que não precisam de absolutamente nada, mas o evangelho é para os humildes de coração. E então o Senhor faz esse convite para esses humildes. E esses humildes são os discípulos em potencial de Jesus que estão ouvindo a sua palavra e que podem agora responder a ela. O Senhor está dizendo, essa palavra é para você. Mas a pergunta que pode surgir é, ok, o que eu faço agora? Eu entendo que eu preciso dessa mensagem, eu preciso desse evangelho, mas o que eu faço agora, Senhor? E essa é a palavra que o Senhor Jesus tem para dar. O Senhor Jesus faz 3 convites nesses 3 pequenos versículos que nós acabamos de ler, e são esses 3 convites que nós vamos estudar nessa noite. Então o Senhor Jesus faz, a partir desse texto, esses 3 convites diferentes. O primeiro convite tem a ver com o vinde a mim. O Senhor está respondendo a essa pergunta. Quem são esses humildes? E o Senhor já disse. E o que esses humildes devem fazer para encontrar descanso para suas almas e para suas mentes? Primeiro, vinde a mim. Segundo, tomai sobre vós o meu jugo. E em terceiro, aprendei de mim. Esses são os 3 convites que o Senhor Jesus faz nessa noite. Um deles, com certeza, é para você. Um deles, com certeza, é para você, porque eu entendo, nós precisamos entender que a ministração da palavra, primeiramente, ela nasce no coração de Deus, entendendo que existem necessidades nos nossos corações.
E a partir da pregação do Evangelho, o Senhor supre essas necessidades no nosso coração. E qual é a sua necessidade nessa noite? Você precisa atender o primeiro convite de ir até Jesus. Você precisa atender o segundo convite, que é tomar sobre você, o jugo de Jesus. Ou você precisa atender ao terceiro convite, que é aprender de mim. Ou, em uma última instância, você precisa de todos. Então, de alguma forma, Jesus está te convidando nesta noite. Então, o primeiro convite que Jesus faz, já entrando no texto, nós entendemos que ele é feito a todas as classes de pessoas. Independente de classe social, independente de etnia, de cor de pele, independente daquilo que nós somos, o Senhor Jesus faz esse convite, porque todos, de alguma maneira, estamos cansados e sobrecarregados. Basta lembrar o que o Senhor Jesus fala para Adão quando ele peca. O Senhor, ao proferir a maldição contra Adão, ele diz que do suor do nosso rosto nós comeremos o fruto do nosso penoso trabalho, até que nós tornemos a terra, até que nós tornemos ao pó, porque do pó nós fomos tomados e ao pó nós vamos retornar. Então, de certa maneira, com certeza, todos nós temos algum tipo de cansaço que precisa ser suprido pelo Senhor Jesus. Não ache que essa palavra não é para você nessa noite, queridos. Eu não posso achar isso. Eu que estou pregando essa palavra, primeiro eu tive que, de fato, pregar essa palavra para mim. Então, nessa noite, o Senhor quer nos falar. O primeiro convite que o Senhor faz é para que nós venhamos. Ou seja, o primeiro versículo diz, verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A primeira descrição de pessoas que estão imersas aqui nesse texto são pessoas cansadas. E há uma diferença entre os cansados aqui e os sobrecarregados. A primeira classe de pessoas, que são os cansados, eles estão exaustos por algum esforço extremo, mas um esforço que elas mesmas estão fazendo. Ou seja, esse primeiro grupo de pessoas está colocando sobre si mesmo pesos que ele não está conseguindo carregar. Esses são os cansados. Pode ser que nós estejamos dessa maneira. Nós estamos nos colocando em situações que está tirando todo o nosso vigor, toda a nossa força para prosseguir a nossa vida e especialmente prosseguir na nossa vida cristã. O segundo grupo de pessoas são os sobrecarregados. E ao contrário dos cansados, os sobrecarregados são aqueles que estão passando por algum tipo de sobrecarga que outros estão colocando sobre ele. Então, o primeiro caso é alguém que está se colocando nessa situação. O segundo caso são pessoas que estão sofrendo com isso. E quando nós olhamos para o texto original, a palavra sobrecarregado, ela remete-se a uma situação onde um navio ele é carregado, enchido com a sua carga, acima da sua capacidade. Então essa expressão diz respeito a um navio que está sendo sobrecarregado e que com certeza no mar aberto ele vai passar por algum tipo de dano. Então, querido, se você está se colocando em situações de cansaço, de sobrecarga, você precisa ouvir essa palavra. Se você está, pelo contrário, sendo alvo de situações, de pessoas, de religiosidade que está te sobrecarregando, essa palavra também é para você. Então, a primeira questão que nós percebemos é: venham até Cristo os que estão se cansando e os que estão passando por cansaço que outros colocam. Sejam elas pessoas que estão colocando, sejam elas filosofias, sejam elas ideologias que também são cansativas. E o que Cristo faz é esse primeiro convite: venham, se aproximem de mim. Parece algo simples. E nós podemos olhar para esse texto talvez e achar: é insuficiente isso para o meu problema. O meu cansaço é insuficiente. Eu preciso de algo mais pesado. Eu preciso de algo mais efetivo.
É como se nós estivéssemos com uma dor e já o analgésico não serve. E a gente acha que só tomando morfina vai resolver o nosso problema. Muitas vezes a gente passa por isso. A gente acha que a nossa dor é impossível de ser retirada. O nosso cansaço é impossível de ser retirado. E quando Jesus fala, se aproxime, é algo tão simples e tão fácil de nós descredibilizarmos. Porque nós estamos falando, como é que Jesus fala só para ir até Ele que o meu problema vai ser resolvido? Que o meu cansaço vai ser retirado? Como assim? E sim, queridos, sim, o Senhor Jesus está primeiramente dizendo, apenas se aproxime de mim. Mateus 23, versos 1 a 4, abra sua Bíblia e nós vamos entender quem são esses cansados e sobrecarregados que Jesus está se referindo, o seu público original. Capítulo 23, versos 1 a 4, diz o seguinte: a quem Jesus está proferindo essa palavra? Jesus diz o seguinte: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Queridos, esse é o público que Jesus está se referindo. Pessoas que estão extremamente cansadas de uma religião que somente há cobranças. Era esse contexto de farisaísmo, de legalismo, onde os líderes religiosos estavam colocando um fardo tão pesado sobre os ombros das pessoas que eles não estavam aguentando mais. Eram tantas exigências, eram tantas legalidades que o povo deveria seguir que ninguém dava conta. Só que o grande problema é que os fariseus exigiam isso das pessoas, mas eles mesmos não cumpriam. Querem ver o quanto o fariseu era um problema na vida das pessoas e quanto a religião pesada, sem a graça, ela é pesada para as nossas vidas? O fariseu, no capítulo 23, 14 a 36 em diante, nós não vamos ler, mas o fariseu, queridos, eles eram um grupo religioso, primeiro, que eles tiravam dinheiro das viúvas. O pouco dinheiro que as viúvas tinham, os fariseus tiravam. E para justificar esse roubo, eles faziam longas orações nas casas das viúvas. Ou seja, eles estavam cobrando para orar. O fariseu também, ele se esforçava muito para fazer discípulo. Mas o próprio Senhor Jesus vai dizer, quando eles faziam esse discípulo, a vida desse discípulo se tornava um inferno. Essas são palavras de Jesus. Líderes religiosos que estão atando fardos pesados na vida do seu povo, estão tornando a vida do seu povo um inferno. E não tirando essa pessoa de lá. O fariseu, queridos, eles valorizavam todo aquele ouro que havia no templo, mas ele não valorizava, de fato, o que o templo simbolizava. O fariseu era rigorosíssimo com o seu dízimo, mas o próprio Senhor Jesus, nesse mesmo texto que nós estamos nos referindo, vai dizer que, apesar de serem rigorosos com dízimos, eles se esqueciam da misericórdia, o que não adiantava nada. Jesus chama essas pessoas, os fariseus, de raças de víboras, de serpentes. Eles queriam que as pessoas guardassem o sábado de maneira tão radical que nem a lei exigia. E uma coisa que fica muito explícito quando nós vemos os textos dos evangelhos, especialmente nos milagres. Esses fariseus, eles detestavam que as pessoas fossem curadas. Eles detestavam que essas pessoas fossem libertadas, tivessem demônios expulsos de suas vidas. Eles detestavam isso, porque isso simbolizava liberdade. Liberdade que só o Evangelho pode dar. Esse era o tipo de pessoa escravizado por essa religião.
por essa religiosidade. E no nosso tempo hoje, pode ser que existam pessoas escravas não de uma religiosidade, o que também pode acontecer, religiões que exigem cada vez mais santidade extrema, mas existem pessoas também escravizadas, cansadas, sobrecarregadas de filosofias, ideologias, até mesmo do ateísmo. São pessoas que estão cansadas, precisando de um alívio. A primeira parte desse convite que Jesus faz é: venha. Só venha. Se aproxime. Se aproxime de Jesus. Você que está cansado por se colocar peso demais, por colocar peso demais por conta de um passado, por se colocar peso demais por causa de um presente, por causa de um pecado que você não está conseguindo vencer, se aproxime de Jesus. Venha, se aproxime de Jesus, os que foram colocados nessa situação de cansaço, de sobrecarga. Esse convite também é para esses. E você pode até se perguntar: existem exemplos de pessoas que foram até Jesus e receberam essa bênção do Senhor? Que receberam esse alívio do Senhor? É claro que há. Nós precisamos de exemplos, não é? Para entendermos que essa palavra é para nós. E quais são alguns poucos exemplos de muitos que nós temos na Escritura que foram até Jesus e receberam esse alívio? Por exemplo, a mulher cananeia, lá no capítulo 15, versos 21 a 28. Essa mulher cananeia foi até Jesus clamando por socorro porque a sua filha estava terrivelmente possessa. E o Senhor Jesus aliviou. Nós temos também no capítulo 20, 29 a 34, a cura de 2 cegos em Jericó. Aqueles 2 cegos que estavam gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles foram até Jesus e receberam a visão. Nós temos o alívio recebido pelo grande escravo da ganância chamado Zaqueu. Zaqueu foi até Jesus, ele quis ver Jesus, mas Jesus já o tinha visto. E foi Jesus quem deu alívio para esse homem, convertendo o seu coração, expulsando o Deus da ganância do seu coração e mostrando para ele um novo caminho. Nós temos também a filha de Jairo, que estava morta, mas com o clamor do seu pai, essa menina voltou a viver. Nós temos também aquela mulher descrita no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos capítulo 5, que há 12 anos estava sofrendo de um fluxo de sangue, e ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, e ninguém havia resolvido o seu problema, e ela foi até Jesus, e apenas tocou na sua orla, e ela foi curada. E nós temos também, queridos, alguém que estava cansado, mas porque ele se colocou nessa situação de cansaço, que é o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo é essa ilustração de um religioso que está tão cansado com o que está fazendo, mas ele não quer abandonar o que está fazendo, porque ele acha que essa é a razão de viver, ele tem que sofrer e ele tem que fazer os outros sofrerem. Até que o Senhor Jesus, ele não vai ao encontro de Jesus, na verdade. É Jesus quem vai ao encontro dele. E é um encontro tremendo, porque é um encontro em que Jesus aparece, Paulo cai por terra, ele fica cego, e Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E muitas vezes é o que nós precisamos nos fazer. Crentes que já estão aqui há tantos anos, há tanto tempo, tendo que se perguntar a mesma coisa: quem és tu? E o Senhor Jesus tem que dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo mesmo vai dizer que o Senhor Jesus disse para ele: dura coisa
é você recalcitrar contra o aguilhão. Ou seja, dura coisa para você ficar se remexendo enquanto eu estou te ferroando, para você se voltar para mim. Queridos, esses são exemplos de pessoas comuns, com problemas que nós passamos e que receberam o alívio do Senhor Jesus apenas pelo fato de terem fé e irem até Ele. Você se identifica? Vá até Jesus. Versículo 29, há o segundo convite que Jesus faz para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. O convite que Jesus faz é: tomai sobre vós o meu jugo. O que Jesus quer dizer com esse convite é para que nós troquemos de Senhor. A figura que o Senhor Jesus está usando são de bois que têm sobre eles um instrumento para que eles sejam conduzidos, um instrumento de madeira colocado sobre eles, sobre os ombros, para que eles sejam conduzidos pelo lavrador. Isso se chama jugo. Essa peça de madeira colocada sobre o boi é chamada jugo e serve para conduzir o boi. Só que o Senhor Jesus está dizendo: o meu jugo é que vocês têm que ter sobre vocês, e não outro. O Senhor está dizendo: ao invés de vocês servirem a essa religião legalista, exigente, a ponto de nem aqueles que estão exigindo conseguirem cumprir aquilo que falam, Jesus chama esse povo para servir a um Deus que é bom, que é misericordioso. Quantos de nós, queridos, já não nos esquecemos desse atributo de Deus, a misericórdia? Quantos de nós já não perdemos de vista que Deus ainda e sempre será um Deus de misericórdia? Um Deus que, com um simples convite, Ele nos permite entrar à sua presença, para que não a gente faça algo por Ele, porque essa é a grande diferença, por exemplo, dos deuses pagãos, dos deuses gregos, que sempre exigiam que se fosse feito algo para eles. O que Jesus está dizendo aqui é: deixe esse jugo pesado de lado e coloque sobre você mesmo um jugo que é meu e que é leve. Agora perceba, queridos, que nós estamos falando de que Jesus está nos mostrando que nós precisamos trocar de Senhor. Se nós estamos servindo a filosofias, religiões pesadas, religiões que exigem, mas não mostram a graça, se nós estamos servindo a ideologias, a pessoas, a relacionamentos, o Senhor está dizendo: coloque esse jugo de lado e tome o meu jugo sobre a sua vida. Agora é preciso que nós entendamos uma coisa: se achegar a Cristo e tomar sobre nós o jugo dele, não significa que nós vamos viver uma vida de total liberdade. Como muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem cristãs hoje estão afirmando: tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu posso fazer qualquer coisa, que não há restrição para mim porque eu estou em Cristo. Pelo contrário, quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, tire esse jugo pesado, mas continue com o meu jugo, com as minhas regras, com as minhas normas, que de fato são mais leves do que a do mundo, são mais leves do que a religião legalista, são mais leves, é mais leve do que qualquer vã filosofia, mas ainda assim é um jugo, ainda assim são regras. E viver pela norma do Evangelho, ainda assim é viver sendo controlado. A questão é que nós estamos sendo controlados pela graça
pela misericórdia e não pela exigência de sermos cada vez mais e melhores. Porque quando nós falhamos em sermos mais e sermos melhores no mundo afora, nós somos criticados, somos cobrados e somos, às vezes temos até a nossa reputação destruída, o que não acontece com Jesus. Em Jesus nós podemos não precisamos ser super crentes. Em Jesus nós não precisamos ser super humanos, porque Jesus não tem essas expectativas sobre nós, porque Ele sabe que nós somos pó. O Evangelho não é um evangelho de superação, de eu tenho que fazer cada vez mais, apenas por fazer mais, mas eu tenho que fazer mais e melhor, porque a graça me alcançou, porque a misericórdia me alcançou, e agora eu não faço porque eu sou obrigado, mas eu faço por amor. O Senhor Jesus, queridos, Ele não quer nos conquistar. O Senhor Jesus, Ele não quer que nós permaneçamos na sua presença pela qualidade da cerca que Ele coloca. O Senhor Jesus não quer nos manter pela qualidade do arame farpado. O Senhor Jesus, Ele quer nos manter pela qualidade da pastagem. O Senhor Jesus tem uma pastagem verdejante para todos nós, porque nós não precisamos ir para outras pastagens procurando alimento, porque o Senhor Jesus já tem aqui. É o que Ele fala no Salmo 23. Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me para junto das águas de descanso. Ainda no verso 29, queridos, há o terceiro convite de Jesus, que é: aprendam de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para a vossa alma. Os três convites que o Senhor faz, então, para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, mais uma vez, é: vinde, tomai sobre vós o meu jugo, e o terceiro, aprendei de mim. O modo como Deus age aqui, queridos, é um processo, e não um estalar de dedos. O que o Senhor está propondo é um processo, é uma caminhada conosco. Ele poderia, apenas com um estalar de dedos, tirar todo o nosso cansaço? Poderia. Mas entenda que o Senhor é um Deus de relacionamentos. Ele quer se relacionar. Ele quer estar à mesa conosco. E quando Ele diz quando nós percebemos que é um processo que o Senhor está nos colocando, nós entendemos que muito mais do que um simples analgésico que o Senhor ministra na nossa vida, o Senhor está, de fato, fortalecendo, na verdade, a nossa imunidade com muitas outras questões, de muitos outros modos. Ele não age apenas no momento da dor. E, na verdade, o Senhor está prevenindo a dor quando nós andamos com Ele. Perceba que esse é um processo. Primeiro nós nos achegamos, depois nós tiramos o fardo pesado e colocamos o de Cristo. E logo depois nós precisamos aprender dele constantemente, diariamente. Aprender de Cristo, queridos, está muito mais relacionado a uma aliança do que com um relacionamento casual. E aí a gente se pergunta: por que a minha vida está tão cansativa? Por que eu estou nesse ciclo de cansaço constante e que nada se resolve? Mas quando nós vamos olhar para a vida, não há uma aliança sendo cultivada. E quando não há uma aliança sendo cultivada com Jesus Cristo, nós vamos nos empobrecendo espiritualmente. Nós começamos a passar fome espiritualmente e o cansaço se apodera de nós. Então perceba,
é uma receita simples, é um caminhar simples que Jesus está propondo para nós. Não há nada de extraordinário aqui para ser feito. Nós não precisamos pagar nenhum tipo de promessa para que o Senhor Jesus seja esse alívio. Nós não precisamos fazer nenhum tipo mais de sacrifício como o judeu precisava. Basta que nós estejamos indo até Ele, estejamos tomando o seu jugo e estejamos aprendendo dele. É isso que nós temos que fazer. Não tem que fazer conta, não tem que tornar a coisa difícil. É isso que nós temos que fazer. Verso 30, a partir desse aprendei de mim, que nós entendemos que é o discipulado diariamente. Esse aprender é o discipulado diariamente, você na tua casa, com a tua palavra, é ali. Verso 30, nós fazemos a seguinte pergunta: por que Cristo, e por que só Cristo pode nos oferecer esse descanso e esse alívio? Verso 30 vai nos dizer por quê. Na verdade, a última parte do verso 29, ele diz: porque sou manso e humilde de coração. E o verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que Jesus pode oferecer isso para você? E nenhuma outra ideologia pode. Por que Jesus pode oferecer isso e nenhuma outra pessoa pode fazer? A tua esposa não pode ser, o teu marido não pode ser esse descanso para você, os seus filhos não podem ser. Ninguém pode tomar esse lugar porque ele é de Jesus. E por que esse lugar é de Jesus? Ele é diferente. Porque ao invés de ser a pessoa arrogante que muitas vezes nós somos, que cobra a perfeição do outro, Jesus está dizendo que ele é humilde de coração. Por que Jesus é diferente? Porque Jesus está dizendo que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Ele é diferente de nós porque nós temos a tendência de colocar mais peso nas pessoas, cobrando santidade, cobrando por que você pisou nesse meu calo, por que você me falou aquela palavra, por que você não disse aquela outra. E os nossos relacionamentos vão ficando extremamente pesados porque eu sempre considero o outro como mais pecador do que eu. É ou não é verdade? O outro sempre está errado. O outro sempre é mais pecador do que eu. Então essa pessoa, nenhum ser humano, nenhuma ideologia, nenhuma religião que seja legalista, ela pode suprir isso. Porque todos são iguais. Mas Jesus é diferente. Ele é humilde, ele é manso e o seu jugo é suave. Quem pode oferecer isso? Você pode? Eu não posso. Por isso o convite não é: vinde a mim, pastor Tiago, vinde a mim, pastor Wellington, vinde a mim a qualquer presbítero. Não. Vinde a mim para a IPB. Não. Ide a Jesus. Eu quero, queridos, então, fazer algumas conclusões aqui. A primeira conclusão que eu quero fazer é que Jesus convida, e o que nós aprendemos com esse texto, é um resumo. Jesus convida os que estão desanimados com a vida. Jesus está convidando a todos nós que estamos desanimados com a nossa vida. Jesus está convidando os que estão vivendo em uma situação de frustração, em não ser perfeito, em nunca conseguir atingir o patamar exigido. Porque essa era a vida que os judeus estavam vivendo sob os fariseus. Eles estavam vivendo uma exigência de perfeição. E quando essa perfeição não vinha, havia a frustração e o cansaço. Se você está vivendo nesse cansaço, e o Senhor Jesus está dizendo isso, há uma frustração em não ser perfeito, vinde. Os que se colocam na situação de exaustão por si mesmos,
Eles estão se colocando em uma situação de exaustão. E você sabe, se você está passando por isso, você sabe que situação é essa. E é a você que esse texto está dizendo: vinde. Ir a Jesus com os seus fardos, queridos. Ir a Jesus com os seus lixos, com as suas dores, com as suas frustrações. É o único caminho para que você encontre alívio. Você pode até fazer algum tipo de tratamento psicológico, psiquiátrico. Não há nada de mal nisso. Mas saiba que nem o psicólogo, e não há nada, eu não tenho nada contra esses profissionais. Saiba que o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, ele nunca vai conseguir suprir o lugar que é de Jesus. Portanto, se você está buscando isso apenas nesses profissionais, você não está fazendo direito ainda. Você não está indo em direção à solução do seu problema. A solução do seu problema é: vinde a mim. Cansaço e a sobrecarga não é o que Jesus tem para o seu povo. E nós vimos que no texto existem pessoas que estão se acostumando com isso. Que já se acostumaram com a sobrecarga que outros colocam sobre si. Ou que ela mesma coloca sobre si. Mas a palavra de Jesus é: não se acostumem com isso. Não se acostumem a viver uma vida curvada, porque o peso ele provoca isso. Nós nos curvamos. E ele está dizendo: venha. Venha todos vocês que acham que são indesejados. Venham todos vocês que, nesse contexto religioso de possível perfeição, vocês estão sendo rejeitados porque vocês não estão conseguindo ser perfeitos. Venham até mim. E aqui essa palavra não é para que nós venhamos a Cristo e permaneçamos como estamos. Ir até Jesus envolve mudança de vida, abandono daquilo que está nos sobrecarregando. Tomar sobre nós o jugo de Cristo é tirar o jugo que nos adoece, que nos entristece, que tira o nosso vigor para servir a Deus. Isso é ir até Jesus. Ir até Jesus não é viver uma vida sem exigências. Ele tem as suas exigências, mas Ele sabe até onde pode nos exigir, porque somos imperfeitos. Segunda conclusão que eu gostaria de fazer nessa noite é que existem pessoas, queridos, escravizadas por religião, por filosofias, por ideologias, por relacionamentos. E o convite que Cristo faz é para que nós troquemos de Senhor, para que a gente não sirva mais a nenhum tipo de religião que nos escraviza, filosofias que nos escravizam, ideologias, relacionamentos que nos escravizam. E quantas pessoas que estão nos nossos relacionamentos que colocam tantos fardos sobre nós? Esposos colocando fardos enormes nas suas esposas, esposas colocando fardos enormes nos seus maridos, namorados colocando sobre suas namoradas, noivos que estão trocando seus fardos, sendo peso um na vida do outro, filhos colocando fardos enormes sobre seus pais, e pais colocando fardos enormes sobre seus filhos. Queridos, é uma fórmula que jamais vai dar certo. Nós vamos viver vidas extremamente cansativas dentro da nossa casa. Se os nossos lares não estiverem repletos da graça de Deus e nós nos tratemos como Jesus nos trata, com graça, a nossa casa vai ser um eterno peso para nós. Vinde. Nós precisamos refletir se nós estamos sendo escravizados ou colocando outras pessoas para serem nossos escravos, cansando as pessoas, cansando os nossos relacionamentos, quando na verdade nós deveríamos ser um bálsamo.
Troque de Senhor. Deixe que Cristo tome conta do seu coração e da sua vida. E por último, o meio pelo qual Deus ele nos dá descanso é através do aprendizado. Por isso que ele diz: aprendam de mim. Aprendam de mim e não de outro. Ao nos achegar a Jesus Cristo, tomar sobre nós o jugo dele, nós precisamos ser agora o quê? Discípulos integrais. Discipulado. Aprender uns com os outros. Aprender com os irmãos mais experientes na fé. Aprendermos sozinhos em casa a boa teologia, ouvirmos pregações de bons pastores na internet, lermos bons livros. Isso é ser discípulo de Jesus e aprender dele. Quantos de nós já não estamos nessa secura de discipulado? Muitos de nós já fomos até Cristo, já trocamos de Senhor, tiramos o jugo pesado, mas nós paramos no caminho e deixamos de aprender. Crentes que apenas ouvem a palavra de Deus ou pegam as suas Bíblias apenas no domingo. Isso não é ser discípulo de Jesus. Isso não é aprender de Jesus, queridos. Aprender de Jesus é se deleitar nele constantemente, diariamente. Eu encerro aqui, queridos, dizendo o seguinte: nós precisamos crer, primeiro, que em Jesus, somente nele, há renovação a cada manhã. O salmista diz isso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Creia nisso. Nós precisamos crer que em Jesus, assim como nos evangelhos, ainda existe cura. Nós precisamos crer que ainda existem milagres que podem ser feitos na nossa vida. E isso não é conversa de pentecostal. Isso é conversa de pessoas que olham para a Escritura e veem um Deus maravilhoso operando os seus milagres na vida daqueles que são o seu povo. Qual é a sua dor? Por que você não está indo até a fonte que pode sanar a sua dor? Por que você está vivendo uma vida aquém do Evangelho, cansado, sobrecarregado, sendo que o Senhor está com uma fonte inesgotável de cura e de milagres para a sua vida? Nós não podemos ser céticos ao ponto de ler esses textos e falar: isso é da época de Jesus, Jesus não pode solucionar a minha questão. Eu creio num Jesus que ainda faz milagres. Eu creio num Jesus que ainda pode e sempre vai poder fazer milagres, independente daquilo que nós estamos passando. E em Jesus, eu posso ser fraco. Em Jesus, eu não preciso e eu não posso ser perfeito. Mas mesmo sendo fraco, mesmo sendo imperfeito, mesmo não conseguindo atingir as expectativas de perfeição, de uma coisa eu vou para casa e eu espero que você também leve isso com você. Porém, sendo fraco, sendo imperfeito, eu tenho a plena convicção de que Ele me ama. Quantos de nós não estamos buscando amor em quem não pode fornecer esse amor verdadeiro? Quantas pessoas estão perdidas no mundo procurando esse amor? Porque afinal de contas, queridos, tudo que o ser humano busca não é isso? Alívio para o cansaço? Amor? Muitos procuram isso em muitos caminhos, de relacionamentos ruins, em vícios, em filosofias, em ideologias, quando na verdade o caminho está aqui.
O caminho pode até ser estreito, como o Senhor Jesus diz, mas apesar do caminho ser estreito, Ele nos faz uma promessa de caminhar junto conosco. Porque Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu quero aqui lembrar, diante de um texto como esse, a única resposta que nós podemos dar ao Senhor nesse momento é a resposta que o apóstolo Pedro deu para Jesus Cristo. Quando Jesus disse: e vocês não querem ir embora? E o apóstolo Pedro respondeu: para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tem as palavras de vida eterna, e nós temos visto e nós temos crido que Tu és o Santo de Deus. Aleluia. Queridos, pega essa palavra. Comece a tua semana com essa palavra no teu coração. Você que está cansado, sobrecarregado, não viva mais assim. Vá até Jesus Cristo. Tome sobre você o seu jugo e aprenda dele todos os dias da sua vida. Que a depressão vai passar longe de você. A angústia vai passar longe de você. Porque o seu coração vai estar constantemente sendo ministrado pelo Espírito Santo até que Cristo volte. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Ó Deus maravilhoso, quão doces são as suas palavras. E eu quero clamar ao Senhor, ó Pai, faz essa palavra, Senhor Deus, permear o coração dos meus irmãos nessa noite. Faz essa palavra trazer renovo para a nossa vida, tirar o cansaço, a sobrecarga, nos incentivar, ó Deus, a buscar uma vida de devocional, de discipulado, crendo que o Senhor, ó Deus, pode e é o único capaz de ir no nosso coração e tirar toda a dor, todo o cansaço, toda a decepção, toda a amargura. Haja assim no nosso coração, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.